Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares, ou Larbac Soares, e essa é mais uma aula de linguagem de programação, uma disciplina que faz parte do nosso curso de desenvolvimento Full Stack, uma pós-graduação Lato Sensu do IF Sudeste, MG Campus Manhuaçu. Nessa disciplina, nós vamos aprender a linguagem JavaScript. Veja bem, nós não vamos aprender a programar, nós vamos aprender a linguagem JavaScript. É esperado que você que está acompanhando essa aula, seja como aluno regular ou alguém que caiu aqui de paraquedas, já saiba programar, ok? Eu vou te ensinar a linguagem JavaScript. Então, vou te ensinar como é que faz um if em JavaScript. Não vou te ensinar o que é um se, ok? Vou te ensinar quais são os operadores lógicos em JavaScript e não o que é um operador lógico. A gente espera que você já saiba programar, ok? Se você não sabe, você tem que sair, aprender a programar primeiro e depois voltar aqui. Afinal de contas, como eu disse, isso aqui faz parte de um curso de pós-graduação em desenvolvimento full stack. Bom, indo direto ao assunto para tentar deixar o vídeo não muito grande, começando a falar da linguagem JavaScript. A linguagem JavaScript foi lançada para o navegador Netscape em 1995 pelo Brandon. Ele diz que lançou a linguagem, que fez a linguagem em apenas 10 dias. E a linguagem originalmente chamava Mocha. Já em 96 a linguagem mudou de nome, primeiro para LiveScript, depois para JavaScript, na tentativa de ganhar a atenção dos desenvolvedores Java. O que acontece até hoje, tem muita gente que acha que Java e JavaScript são relacionados, gente que acha que é a mesma coisa. Uma linguagem não tem nada a ver com a outra, são linguagens completamente diferentes. Como o JavaScript começou a ganhar uma popularidade entre os browsers, na época o Netscape era um browser muito utilizado, talvez você nem nunca ouviu falar, a Microsoft copiou o JavaScript para o Internet Explorer, chamou de JScript. Percebendo isso, a comunidade percebeu que havia necessidade de padronizar a linguagem JavaScript. Então nós temos a ECMA, European Computer Manufacturing Standard, alguma coisa assim, que é uma empresa uma internacional responsável por definir padrões. Hoje em dia, inclusive, só chama ECMA Internacional. É, Mandou-se o código para a ECMA criasse esse padrão. Qual que é a ideia? O ECMAScript vai ser o padrão da linguagem. Cada navegador, cada máquina que vai estar usando ali o JavaScript, olha para o padrão, olha para aquela documentação, vamos dizer assim, e implementa a usabilidade, o recurso, né? Implementa a sustentabilidade àquela linguagem. Então, em vez de eu ter a Microsoft fazendo a sua cópia do JavaScript, o Opera, a Microsoft pensando na época para o Internet Explorer, agora para o Edge, o Opera, o Safari, o próprio Netscape. Não, eu tenho um padrão da linguagem, que é o ECMAScript, e os navegadores implementam suporte a esse padrão. Cada navegador vai lá e implementa o seu suporte àquele padrão, né? Então, o ECMAScript 1 já foi lançado em 1997. Então, ECMAScript é o padrão da linguagem, JavaScript é a linguagem em si. Depois, em 2009, nós tivemos um release grande com uma quantidade grande de novos recursos. Depois, em 2015, a gente teve o maior update que até então já teve para o JavaScript, né? Que é a versão que a gente usa hoje, é muito baseado em ES6. Tem muita coisa que a gente usa ainda que vem do ES6. E a partir de 2015, a partir do ECMAScript 2015, padronizou-se que os lançamentos de atualizações vão ser agora em ciclos anuais, para não ter mais esse monte de novos recursos. Então, a gente vê, em vez de a gente demorar mais tempo e ter um monte de recursos novos, a gente vai ter ali lançamentos anuais com pequenas atualizações na linguagem, mas que vão ser constantes, né? Isso vai acontecer, isso vem acontecendo desde 2016 e a ideia é que continue para sempre, né? Enquanto a linguagem durar. Como muito da internet foi construído em cima do JavaScript, a gente tem um cuidado de não quebrar a internet. O que, que é isso? A gente precisa garantir que os recursos antigos funcionem para sempre. Aquele site que eu fiz para a empresa X, que eu quase falei o nome, em 1998, ele está funcionando até hoje. O browser novo tem que manter o recurso para os sites antigos. Então, o código velho continua funcionando nos navegadores novos. Então, a gente tem essa compatibilidade para trás. Então, o código antigo continua rodando. O código antigo não para de funcionar. Ele vai continuar funcionando sempre. Essa compatibilidade não vai para frente. Então, se eu faço hoje um código usando JavaScript moderno, pego lá um recurso que foi lançado no padrão deste ano, e o cara está usando um browser 2 anos desatualizado, esse browser não tem suporte ao recurso que eu estou usando hoje em dia.
ok? Então, se você escreve usando recursos muito avançados, muito ali top de linha, peguei o último recurso que saiu do JavaScript, mas os navegadores não estão, os meus clientes, o que eu estou usando ali para rodar o JavaScript não está atualizado, ele pode não conseguir rodar aquilo. E aí eu posso usar alguns tradutores, eu até coloquei aqui no slide o Babel, que é o mais usado, que vai converter o meu código que eu fiz. Eu fiz lá usando uma engine de 2024 e eu quero que você rode isso para mim para o ECMA 6. Ele vai lá e vai traduzir aquele código na versão do ECMA 6 e vai rodar em todos os browsers daquele ano para frente, ok? Então isso é importante quando você está usando algum recurso de JavaScript, realmente não usa o último do último ano ali não, porque depende até da atualização do cara, qual é a frequência com que os seus usuários vão estar atualizando o browser. E no Brasil, principalmente, às vezes o software começa a ficar pesado demais, a gente não troca o hardware e acaba não acompanhando no software, né? Então lembre-se, o código antigo vai estar sempre rodando, mas se eu uso um recurso novo, aquele recurso vai ser a partir daquele ano, a partir dos browsers naquele ano para frente que vão ter suporte para aquele recurso. E eu sempre posso traduzir o meu código mais moderno numa versão mais antiga para garantir a compatibilidade. Aí eu vou usar um tradutor, como por exemplo o Babel, que tem um exemplo, tem um linkzinho aqui no nosso slide. Bom, JavaScript foi muito usado antigamente para front-end e o pessoal às vezes tem uma lenda, o pessoal mais antigo, que JavaScript é para front-end e isso já foi vencido. Hoje em dia você continua usando JavaScript para front-end, para fazer efeitos dinâmicos, aplicações que vão rodar só no browser, mas você também já usa JavaScript no servidor, já usa JavaScript para fazer o back-end, você usa JavaScript para fazer aplicações para mobile, para dispositivos móveis, né? E você pode usar JavaScript, inclusive, para fazer aplicações nativas para desktop. Então, JavaScript hoje em dia, você pode usar JavaScript para todos os recursos que você tem de computação. Eu quero fazer algo para rodar na nuvem, algo que vai rodar só no back-end, posso fazer JavaScript. Quero fazer um front, posso fazer JavaScript. Quero fazer aplicação para celular, posso usar JavaScript. Quero fazer aplicação desktop, posso usar JavaScript. Então você consegue usar JavaScript, uma linguagem bem completa, você consegue usar para desenvolver, seja qual for o seu objetivo. Não é à toa que nós escolhemos JavaScript para a nossa pós-graduação. Para a gente começar a trabalhar na nossa linguagem, eu vou precisar de estar usando ali uma máquina para estar rodando o meu JavaScript, né? E para ficar fácil para a gente, eu vou rodar o nosso JavaScript dentro do browser, ok? Podia estar usando o Node, podia estar separando. Nós não vamos trabalhar com front, vocês têm disciplinas separadas com front-end, mas eu vou usar o browser só porque fica mais fácil para a gente poder estar testando de uma forma mais eficaz. E para fazer isso, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma página HTML qualquer e vou fazer um link com o meu script aqui, onde vai estar o meu código em JavaScript. Então, não é o objetivo nosso fazer esse link entre HTML e JavaScript, ok? Isso é front-end. Mas a gente vai precisar fazer um básico, então criei um documento em HTML qualquer, coloquei aqui, carregando o meu script. E o meu código JavaScript vai vir dentro desse arquivozinho de script aqui. Lá no meu arquivozinho de script, eu vou abrir lá o console do JavaScript e vou conseguir estar visualizando os meus códigos, né? Vamos ver aqui, ó, vamos visualizar aqui, ó. Eu vim cá, passei a minha páginazinha para aqui, coloquei só um CSSzinho só para ficar bonitinho, tá vendo? Do lado de cá, eu abri no Google Chrome, ó, abri o console do JavaScript no Google Chrome, vim aqui e carreguei o meu códigozinho de script. Eu uso uma extensãozinha que é o Live Server, é só para não ter que ficar atualizando essa página toda hora. Senão toda vez que eu vier aqui salvar o meu script, o meu script está do lado de cá, né, o meu arquivo de script, toda vez que eu salvar o meu script, eu vou ter que vir aqui e dar um F5. Aí o Live Script faz isso para mim. Então, eu fizer qualquer alteração aqui, sei lá, JavaScript 2025. Ao que eu salvar aqui, veja que ele já rodou aqui, já apareceu no console o resultado. Tá vendo? Não precisei atualizar essa página, porque essa extensão do VS Code está fazendo isso para mim. Tá? Mas você não precisa usar se você não quiser, não precisa sequer usar o VS Code se você não quiser. Bom, aqui, como eu disse, o HTML com só linkando o JavaScript, carregando o JavaScript para ser executado. O script está nesse arquivo aqui, estão no mesmo diretório, por isso que eu só coloquei o nome do script no src aqui, ok? E aqui sim, o nosso códigozinho em JavaScript. Aqui, primeiro código bem simplesinho, declarei aqui duas variáveis, a primeira variável é uma string qualquer, que no caso aqui eu só escrevi JavaScript. A segunda,
uma variávelzinha que eu estou usando o template literal, ou template string, onde em vez de usar aspas simples ou aspa dupla, JavaScript tanto faz, aspas simples ou aspa dupla, eu estou usando aqui o backtick. Em português é o acento grave mesmo, tá? Não sei se tem um nome específico esse cara. E aí eu consigo fazer templates literais, que é colocar essa variável, tá vendo? A variável linguagem dentro dessa variável de cá, que é a minha variável, a minha frase, né? Sem precisar concatenar string, fechar aspa, concatenar como a gente fazia em outras linguagens, né? Então, eu não posso fazer isso aqui com aspas normal, ó. Se eu fizer isso aqui com aspas normal, ele não vai entender que aquele linguagem ali é a minha variável, né? Ele não vai entender que essa linguagem aqui é a minha variável, olha lá. Vendo? Ele escreveu cifrão linguagem do lado de cá, tá vendo? Mas eu quero que ele faça a substituição disso aqui pela minha variável. Então, eu quero usar um recurso chamado template literal, ou template string. Então, eu começo aqui com o backtick. E aí ele entende que o que eu estou escrevendo aqui, quando eu coloquei aqui esse cifrãozinho, ele vai lá e entende para mim que esse cara aqui é a minha variável, no caso, a minha variável de JavaScript que está aqui. Então, uma forma que eu tenho de montar uma expressão com outras variáveis. Então, eu quero que o valor dessa variável é uma expressão que tem algum literal e no meio dessa expressão alguns outros valores que são variáveis. A gente usa muito isso para fazer saída de código, né? Então, depois só mandei imprimir console.log. Ele vem imprimir no consolezinho aqui para eu poder ver o que está acontecendo no meu código, poder fazer nossos testes, né? Que ele vai listar para mim qual linha que veio, a mensagem que está saindo, né? E o próprio console eu posso usar para fazer o que eu quiser aqui, né? X recebe 1 mais 1. Vai lá, já me fala o resultado de X, né? Vendo? Eu posso dar comandos direto aqui no console também, se eu quiser, ok? Depois nós vamos trabalhando com essa ferramenta e vocês vão trabalhar com essa ferramenta ao longo do curso. Aqui nós vamos usar mais para visualizar, veja que nós estamos aprendendo a linguagem. Nós vamos usar mais para visualizar, vocês vão trabalhar mais com ele, eu acredito, na disciplina de front-end. Muito bem, dando continuidade. Aqui é o nosso código, né? Como já mostrei para vocês lá. Podemos pular. Bom, indo agora para a linguagem de programação, em JavaScript nós temos basicamente objetos e tipos primitivos, ok? Dentro de objetos você vai ter alguns tipos de objetos. Então nós temos aqui set, map, array, né? Nós temos alguns tipos de objetos. Nos tipos primitivos nós temos string, number, undefined, bool, begint e symbol. Então, quando nós criamos uma variável em JavaScript, é importante saber que a variável não tem tipo. Quem tem tipo é o valor. A tipagem no JavaScript ela é dinâmica. Então, se eu coloco lá Léo entre aspas, o Léo entre aspas, ele é string. E aí, se eu atribuo isso a valor, aquela variável está apontando para o valor string. Mas quem tem tipo é o valor e não a variável. Nós temos uma tipagem dinâmica. Por exemplo, declarei aqui a variável linguagem. Se eu mandar o console imprimir o tipo de linguagem, ó, ele vai imprimir meio que um undefined, não foi definido ainda. Eu não sei qual é o tipo de linguagem, tá vendo? Aí eu vim lá e falei assim, ó, a linguagem agora é JavaScript. Veja que eu usei uma aspa simples agora. Se eu mandar imprimir de novo typeof é a funçãozinha que vai retornar para mim o tipo da variável e falar comigo, ó, typeof é string. Agora, o linguagem é string. Agora eu falei que o linguagem é 2021. Perceba que em outras linguagens de programação isso daria erro. Por quê? Porque essa variável é string, agora ela é inteira. Em JavaScript isso não vai acontecer. A linguagem é dinamicamente tipada. Quem tem tipo é o 2021. 2021 é inteiro. E eu agora coloquei 2021 em linguagem agora aponta para um tipo inteiro. Então, quando eu mandar imprimir, vai imprimir number. Mesmo esquema agora, eu usei begint aqui, né? Usei o construtor do begint, deixa isso mais para frente. Mas se eu mandar imprimir agora, ele vai falar comigo que é begint. Falei aqui que ele é true. Se eu mandar imprimir, vai falar que ele é boolean. Falei que ele é null, vai falar comigo que é objeto, né? Aqui eu mandei ele receber um objeto vazio, a gente vai ver sobre isso depois. Falou comigo ali que também é objeto. Fiz ele receber um vetor, vai falar comigo que é um objeto. Fiz ele receber uma função, em JavaScript eu posso armazenar a função em variável, nós vamos ver isso mais para frente também, ok? Depois vim aqui e criei um símbolo, também usando o construtor do símbolo, a gente vai ver isso mais para frente. O que nós queremos aprender aqui é só que quem tem tipo é o valor e não a variável. Então a variável pode ficar mudando porque ela aponta, é a nossa famosa tipagem dinâmica. Professor, posso só pensar que a variável cada hora é de um tipo? Pode, mas por trás das cenas ali de verdade, quem tem tipo é o valor e não a variável.
Bom, para declarar variável, vocês já viram no exemplo primeiro que eu usei const, agora que eu usei let, né? Eu posso usar var, let ou const. O var é a nossa keyword original, é a primeira que usou lá quando foi lançado o JavaScript, né? E essa variável, ou essa keyword, o var, ela vai fazer com que a variável tenha o escopo global ou por função. Nós vamos ver mais para frente isso também. Com o let, que já vem do ECMA 6, a gente vai ter variáveis com escopo de bloco. Então, se eu declaro uma variável dentro de um bloco, abro e fecho um colchete, se declara a variável ali dentro de um if, dentro de um for, a variável existe só ali. Com o var, mesmo se eu declarar ela ali dentro de um if, ela vai pertencer ou à função ou ela vai ser global. Ela não vai ser limitada ao bloco, né? E no const, eu vou estar usando para declarar variáveis cujo valor não vão se alterar durante a execução do código. Uma constante, né? Não vou poder estar mudando esse valor posteriormente no meu código. A gente pode usar qualquer nome para identificação de variáveis, né? Desde que não se iniciem com números, tem que se iniciar com letras, ou underscore, ou o símbolo de moeda. Depois do primeiro caractere, você pode usar número, não tem problema nenhum, mas começar a variável, você não começa com números, ok? As variáveis são case sensitive, quer dizer que você faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Se eu declarar a variável A, maiúsculo é uma coisa, A minúsculo é outra variável. E não posso usar também palavras reservadas, não posso usar keyword, não posso usar let para dar nome para variável, porque let é uma keyword, é um comando do JavaScript. Aqui nós temos as keywords do JavaScript, né? Então eu não posso dar break, if, instance of, as, var, throw, cat, if, else, switch, else, type of, find, return, void. Enfim, depois vocês dão uma lida aqui com calma em todas as palavras reservadas. Eu não posso usar nenhuma dessas palavras para nomear nem atributos, nem funções, nem variáveis. Ok? Muito bem. Outra coisa que nós vamos acabar precisando, é muito comum a gente precisar converter tipos de variáveis em JavaScript. Às vezes eu recebo essas variáveis via um prompt de um browser da vida, vem para mim como texto, eu preciso fazer uma conta, então não posso fazer conta com texto, preciso converter aquilo ali para um número, né? Então eu vou fazer essa conversão que pode ser feita de forma implícita ou explícita. Para converter explicitamente, eu posso usar os métodos number, string, boolean, etc. Quando você não trata essa conversão de forma explícita, o mecanismo de correção do JavaScript vai tentar fazer essas conversões automáticas, mas pode ser que o resultado não seja o que você quer. Por exemplo, se eu tenho aqui N1 com 10, embora 10 seja um número, ele está entre aspas, estão vendo? Então esse 10 ali é uma string. O N2 é 20, mas eu não coloquei aspas, então o N2 está apontando para o number. Se eu tento fazer um N1 mais N2, o JavaScript, como eu não falei para o JavaScript, eu converta alguém para alguma coisa aqui, ele vai tentar fazer a conversão automática, ele vai fazer uma correção. E aí ele vai converter isso para string. E quando eu mandar imprimir, ó, ele vai imprimir lá para mim 10, 20, que é 10 string, mais o 20 que ele converteu para mim para string também. Inclusive, se eu mandar imprimir o tipo de sum, ele vai falar comigo que sum é string. Então, se eu quero que ele converta para mim aqui o N1 para número e faça a conta 10 mais 20, eu quero imprimir o 30, aí eu tenho que vir aqui e falar com ele só, o N1 é convertido para number. Então, eu vou lá e faço o casting do N1. Se eu não fizer e mandar ele trabalhar com tipos diferentes, o JavaScript vai tentar resolver para mim fazendo correção. E aí, pode ser que o comportamento não seja exatamente o que eu estava esperando. Se eu queria o 30, eu tenho que fazer a conversão explícita aqui para number, ok? Aqui eu vou conseguir fazer o 30. Se eu tentar subtrair um do outro, a correção já converte para mim para number, ok? Porque não entende como é que ele vai fazer uma string menos outra, então já vai converter aqui para mim para number automático. Mas ainda assim eu prefiro que essas conversões sejam sempre feitas de forma explícita para evitar comportamento inesperado no nosso código, beleza? Casting para Boolean é importante ser dito também porque o JavaScript, nós temos 5 valores que são entendidos como falso em JavaScript. Qualquer um desses valores que você jogar no if vai te retornar como falso, ok? Então, por exemplo, se eu der um boolean 0 aqui, ó, ele retorna para mim que é falso. Uma string vazia, não tem nenhum espaço aqui dentro, é falso. Null é falso, o not number é falso, undefined é falso, ok? Mas se eu coloco um espaço, por exemplo, qualquer string que não seja a string vazia, já é convertido para true.
qualquer número convertido para true, ok? Então, eu tenho 5 valores que são entendidos como falsos. E isso pode acontecer via coerção em ifs, ok? Nós vamos acabar usando isso. Então, é importante você ter esse conhecimento. Então, para o JavaScript, se eu tento converter, ou se ele é obrigado a converter para mim, algum desses 5 valores ele converte para falso. Um número zero, uma string vazia, null, not a number ou undefined. Esses 5 caras são convertidos para falso. As outras coisas são convertidas para true, ok? Explicitamente, usando boolean, igual está no exemplo, ou coercivamente, se eu tentar fazer uma expressão e o resultado for um daqueles valores, ele vai converter para mim e analisar a expressão lógica com isso. Bom, falando sobre operadores aritméticos, você vai ter os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e módulos, que são comuns, eu acho que quase todas as linguagens, talvez o módulo seja diferente de uma linguagem para outra, que é o sinalzinho de soma, de subtração, multiplicação, asterisco, barra para divisão, e o módulo, que é o resto da divisão inteira, que é o sinal de porcentagem, ok? Então, subtração, soma, divisão, não tem por que explicar, né? O módulo aqui, você vai pegar uma divisão inteira, por exemplo, aqui o A estava valendo 7. Se eu pego 7 e faço 7 mod 2, o resto de 7 mod 2 vai ser 1, ok? Eu tenho o operador de incremento, o mais, o decremento, menos, o operador de negação, o operador de positivo, né? O sinal de positivo, o maisinho, né? E eu tenho o expoente, né? Para calcular elevado. Então, eu quero A2 elevado a 3. Então, eu uso 2 asteriscos aqui para fazer potência. Eu falei expoente, o expoente é o 3 para fazer potência, ok? São os nossos operadores aritméticos. Operadores relacionais, lembre-se que nós estamos passando rápido, por quê? Porque você já sabe essas coisas de outras linguagens de programação, hein? Estamos aprendendo só como funcionam essas coisas em JavaScript. Operador de igualdade, operador de idêntico, isso é importante. Igual, ele vai comparar se são dois valores são iguais. Então, A igual a 7, se o A aqui é 7, A igual a 7 é verdadeiro, A igual a 8 é falso. Mas A igual a 7, entre aspas, é verdadeiro, ok? Porque ele está comparando apenas o valor. Então, ele está fazendo a correção ali, conferindo, não, é a mesma coisa, ok? Se eu quero saber se esses dois valores são iguais e do mesmo tipo, eu uso o operador de idêntico, ok? Então, eu considero o tipo e o valor. No igual, o tipo não é considerado, apenas o valor. Então, agora, ó, se A igual, 3 iguais a 7 é falso, se o 7 está entre aspas. Se o 7 não está entre aspas, aí sim ele é verdadeiro. Ok? O não igual, exclamação é o nosso operador lógico de não, né? Não igual. Não idêntico, mesmo esquema, só inverter o que eu expliquei lá em cima para o operador de igualdade e de idêntico. Maior igual, menor igual, maior, menor. Ok? Operadores lógicos, operador binário e, x menor que 7 e y maior que 7, né? Vai retornar verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Operador lógico ou vai retornar verdadeiro se uma das condições for verdadeira. 2 pipe, aquela barrinha em pé, então i, 2 i comerciais. O ou, 2 pipe, né? Esse caninhozinho em pé. E o não, o ponto de exclamação. Ok? Importante. O operador e, ele retorna o primeiro valor falso encontrado ou o último valor verdadeiro. Então, o retorno da expressão é o primeiro valor falso que ele encontra. Lembre-se que eu tenho 5 coisinhas lá que pode dar falso, hein? É o primeiro valor falso que ele encontra ou o último valor, se for verdadeiro. Por quê? Porque para o i dar verdadeiro, todas as expressões têm que ser verdadeiro. Mas para ele dar falso, basta a primeira que é falso. Falso em qualquer coisa é falso, né? Então, quando ele encontra o valor falso, ele já retorna esse valor falso. Ele retorna o valor falso, hein? Isso é importante, diferente de outras linguagens. Ele não faz a validade da expressão e retorna false como operador lógico. Ele retorna o falso, que às vezes pode ser um zero, pode ser um null, pode ser um define. Lembra lá dos 5 que eu expliquei? Por exemplo, como duas strings não vazia, ambas são verdadeiras e ele retorna a última. Como as duas... acho que eu me perdi no meu próprio slide. Como as duas strings são não vazias. Tá.
Imagine que você está comparando duas strings não vazias. Você está comparando duas strings não vazias aqui, ó. Por exemplo, aqui, camel e dog, ok? Se ambas são verdadeiras, ele vai retornar a última, então ele retornaria o dog, ok? Eu estou comparando, se camel e... Ó, minha câmera subiu os balãozinhos, não foi essa ideia não. Se camel ou dog, ok? Se eu faço isso, ele vai ver que as duas, como não são vazias, as duas strings são não vazias e vai retornar a última. Então, ele retorna dog e não retorna true. Ele retorna o último verdadeiro que ele encontrou, ok? Importante, isso é um detalhe do JavaScript. E o operador ou segue uma lógica parecida, só que ele retorna o primeiro verdadeiro ou o último falso. Justamente porque para o ou ser verdadeiro, basta uma coisa verdadeira, né? E para o ou ser falso, tem que ser tudo falso. Então, é o mesmo raciocínio, só inverte ali. Aí você tem que saber um pouquinho de tabela verdade. Eu sei que você sabe, então você não estaria fazendo esse curso aqui conosco. Tranquilo? Muito bem. Operador de atribuição. Então, por exemplo, o igual, né? Um igual só, x recebe 5. Eu posso fazer o operador de soma e atribuição mais igual. Então, o x tinha 5, mais igual 3, o x recebe o próprio x mais 3, o x agora vale 8. Menos igual 3, o x recebe o que ele tinha menos 3, então ele voltou a ser 5. Vezes igual vale para qualquer operador aritmético. Então, vezes igual, o x recebe o próprio x vezes 3. Barra igual, x recebe o próprio x dividido por 3. X mod igual, x recebe o próprio x mod 2, ok? O operador tenário, você vai ter uma expressão lógica. Então, por exemplo, x está recebendo, aí eu tenho aqui a maior que b. Aí eu tenho o operador tenário, uma expressão lógica antes, né? A maior que b. O operador tenário, o que ele recebe se for verdadeiro, vem depois da interrogação. O que ele recebe se for falso, vem depois dos dois pontos. Então, como se fosse um se a maior que b, então seria a interrogaçãozinha 1, se não, seria o 0. Tranquilo? Muito bem. As precedências dos operadores, ela vai definir a ordem que os operadores são executados. Então, o operador que tem maior precedência vai ser executado antes do operador com menor precedência. Coloquei aqui uma lista com a precedência dos operadores. Que ele vai primeiro fazer uma multiplicação antes de fazer uma soma, que ele vai primeiro fazer uma divisão. Se eu tenho uma atribuição, ele vai fazer da esquerda para a direita, ok? Ele vai vir fazendo de dentro para fora, né? Da direita para a esquerda. Se eu tenho x recebe A, que recebe 3, que recebe... Não, x recebe B, que recebe 3. Ele vai vir fazendo. O B recebe o 3 e o A recebe o B, que já tem o 3. Ele vai vir fazer de dentro para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho uma listazinha, ó, com esses sitezinhos. Você pode estar abrindo aí e olhando lá bonitinha a lista, ok? Vai ter uma tabelinha com todos esses recursos, com todas essas precedências. Deixa eu puxar ela para minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo colocar na minha tela porque eu estou em tela cheia. Não consigo porque eu estou em tela cheia. Mas você pode clicar no link e pode acompanhar o link aí para a gente. Você vai ver que tem lá uma tabelinha com todos os operadores, com a precedência de todos os operadores. Você vai abrir uma páginazinha lá, o develop.mozilla.org, desce essa páginazinha até o final. No final você vai ver lá a precedência dos operadores, ok? Você vai ver lá, o operador nil tem precedência 16. O operador de multiplicação tem precedência 12, a adição tem 11, então ele vai multiplicar antes de fazer a adição, e assim vai, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só estar entrando em contato comigo. Professor, você podia sair da tela cheia e mostrar? Não precisa, né? Você sabe clicar no link e ver, sem a minha ajuda. Muito bem. Estruturas condicionais. If, nosso famoso se, a expressão lógica. O bloco de código, ó, abre e fecha colchetes para o bloco. Se não, caso essa expressão if seja falsa, ele vai cair aqui no se não. Todas essas expressões nós vamos ver agora. Se você tiver apenas uma linha, você não precisa abrir e fechar o bloco, não precisa abrir e fechar o colchetes, ok? Ele vai morrer ali no final da primeira sentença, da primeira expressão, do primeiro ponto e vírgula. Se você tiver mais de uma linha, você vai abrir e fechar o bloco de código. Então, se uma expressão lógica, se A maior que 3, o que você quer fazer se essa condição for verdadeira? Se não, o que você quer fazer se essa condição for falsa? Você pode ter um se sem ter um se não, você não tem como ter um se não sem ter se, né? Switch, quando você quer fazer diversas condicionais, então eu tenho switch, uma sentença qualquer,
E aí eu venho, caso o valor dessa sentença seja A, é a mesma coisa eu ter escrito se essa variável que aqui está é igual a A, se essa variável que aqui está é igual a B, se essa variável que aqui está é igual a C, ok? Então eu coloco aqui o meu primeiro switch, coloco a minha variável e venho fazendo os cases. A partir do momento que o primeiro case deu verdadeiro, ele vai executar todos os outros. Para evitar que isso aconteça, eu coloco um break no final de cada case. Então, imagine que o valor de um statement fosse B e não tivesse os break. Ele ia entrar no B, ia fazer o B, o C e o default. Se eu não quero que isso aconteça, no final de cada case eu encerro ele com break, para quando ele chegar aqui, ele para a execução e encerra o switch. Ok? Se nenhum dos cases for executado, ele cai lá no nosso caso padrão, no default. É como se fosse um caso contrário, não é nenhuma das opções anteriores. Estruturas de repetição. Então, primeiro nós temos aqui o famoso estrutura de repetição enquanto, né? Então, tem a variável i. Enquanto i for menor ou igual a 10, eu estou mandando o console imprimir. O valor de i é... Aí aqui eu estou usando de novo o template literal, né? O literal string. Estou usando o backstitch aqui, ó, e vai imprimir o valor de i, né? Então, ele vai imprimir o valor de i 1, 2, 3, até 10, porque o i está ganhando mais um aqui. Sempre que ele termina a iteração, ele volta e confere se essa condição continua sendo verdadeira. Se a condição continuar sendo verdadeira, ele continua executando. Se a condição for falsa, ele para a execução da estrutura. Temos o do while, que em português a gente traduz como repita, ok? Então, a diferença do while para o while é que o do while garante que a estrutura vai ser executada pelo menos uma vez. Estou dando aula de programação, falei que isso não é só JavaScript, hein? Muito bem, mas o do while garante que a estrutura vai ser executada só uma vez porque o teste lógico está só no final da estrutura. Então, ele já fez a primeira vez quando ele testa. Se a condição já fosse falsa, ele já teria executado, né? Então, ele vai vir aqui, vai imprimir de novo, depois soma o i, aí ele testa. O i ainda é menor do que 10? Se for, aí vai repetir de novo, até que a condição não seja mais verdadeira. Temos o for. O for você usa quando você sabe o número de iterações que você vai fazer. Então, para um valor inicial, até quando vai e de quanto em quanto vai, né? Por exemplo, for let i igual a 0, i menor do que 10, i mais mais. Então, ele vai imprimir aqui de 0 a 9. Então, ele começa em 0, ele vai rodar enquanto i for menor do que 10, a cada iteração ele confere isso, e a cada iteração ele sozinho incrementa ou decrementa, né? Faz o que eu mandar ele fazer com a minha variável de controle aqui. Beleza? Além disso, eu tenho o for in, que você usa para você iterar sobre propriedades enumeráveis de um objeto, exceto propriedades codificadas por símbolos. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, um objeto literal do JavaScript, tá? Então, as chaves aqui marcam objetos em JavaScript. A gente vai ter uma aula disso, não se preocupe com isso nesse momento. Então, em JavaScript, inicialmente, um objeto vamos definir como sendo um conjunto de pares de valores. Então, eu tenho uma chave e um valor, uma chave e um valor. Então, eu tenho o nome Ana, idade 23, cidade Belo Horizonte, como se fossem os atributos de um objeto, né? Eu faço um for, chave in pessoa. Então, eu vou lá e imprimo, ó, usando de novo o backtit, a chave. Então, vai pegar aqui o nome e vai imprimir aqui, aí de novo backtit, pessoa. E em JavaScript eu posso usar essa notação como vetor de objetos, tá? Não é a única, mas eu posso usar também, passando ali entre colchetes o valor da propriedade. Então, ele vai pegar aqui o valor da chave. Então, ele vai substituir pelo valor da chave, que é o nome, vai retornar a pessoa nome, vai retornar Ana. Depois ele vai retornar a idade, 23, depois cidade, Belo Horizonte. Ok? Além disso, eu tenho o for off, que eu uso para iterar sobre uma sequência de valores originada de um objeto iterável, que pode ser um array, uma string também, o JavaScript converte externamente a string, o string é um tipo primitivo, mas quando eu tento fazer isso em um for off, o JavaScript converte o tipo primitivo string para o objeto string, e aí cada letra pode ser iterada, né? Nós vamos ver isso com mais detalhe um pouco mais para frente. Então, por exemplo, tem aqui um vetor, aí eu uso colchetes para definir o vetor, 10, 20, 30, 40, 50. Faço um for, ó, um número of números, que é o meu vetor, mando imprimir, a primeira iteração ele vai na primeira posição do vetor, 10, a segunda, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente. Então, o número vai imprimir 10, 20, 30, 40, 50. É uma forma mais rápida de eu iterar sobre objetos, usando o for in, ou sobre vetores, usando o for off. Depois eu tenho o for each, tenho mais algumas coisinhas para a gente ver aqui com propriedades de objetos, mas isso mais para frente. Para hoje já tá ok.
E agora, para a gente já caminhando para encerrar essa aula, que já está ficando bem longa, né? Nós vamos falar agora sobre o modo estrito do JavaScript. Eu vou voltar aqui para o meu VS Code para explicar para vocês. Eu já deixei separadinho aqui, ó, os códigos que nós vamos estar usando, para vocês conseguirem ver o que é o modo estrito do JavaScript. Vou parar por aqui. Barra asterisco comentário de bloco, né? Eu estou abrindo um comentário e fechando aqui, tá? Que eu estou desativando essa parte do código aqui de baixo. Então, perceba que eu tenho um código simples aqui, uma função, uma variável, perdão, já sei programar, que é true. Eu tenho uma variável aprender JavaScript, que não está definida, né? Ela está como um define nesse momento. Tem aqui uma variável que se chama interface, que é PHP. E tem o if, já sei programar. E aí, se já sei programar, então, se já sei programar for true, nesse caso aqui ele aprende JavaScript, recebe true. Se não, aí vem aprende JavaScript, recebe true. Muito bem. Se aprender JavaScript, ele imprime para mim, vou aprender JavaScript. Se não, ele imprime, vou aprender a programar. Quando eu venho aqui e rodo meu código, ó, ele apareceu escrito, vou aprender a programar. Por quê? Mas se aprender JavaScript for true, e aprender JavaScript aparentemente é true, ele deveria estar imprimindo, ele deveria exprimir que eu vou aprender JavaScript, mas ele imprimiu, vou aprender a programar. Por quê? Tem um tipo aqui, né? Eu escrevi aprende JavaScript. E como eu não sou obrigado a declarar JavaScript, não sou obrigado a declarar JavaScript, não sou obrigado a declarar variáveis em JavaScript, ele criou outra variável. Então, ele vem aqui e criou uma variável para mim que se chama aprende JavaScript. Aqui embaixo eu usei aprender JavaScript. Essa variável aprender JavaScript, ela não é true, ela é um define. E um define é entendido como falso. Como ele é falso, ele vem para cá e colocou vou aprender a programar. Então, é um erro simples, é um tipo, um erro de digitação, mas que passou batido, eu não percebi. Por que eu não percebi? Porque eu não estou no modo estrito, no modo restrito, né? Então, o que é isso? O JavaScript não está me ajudando, não está vigiando meu código, está me deixando mais solto aqui, e isso é interessante em alguns momentos, mas pode me levar a alguns erros. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu posso ativar o modo restrito. Se eu fizer isso aqui agora, o JavaScript já vai perceber esse tipo de erro e vai me avisar. Perceba que agora, inclusive, ele está me dando um erro anterior. Ele está me dando um erro na linha 4, que é a linha do interface, que ele está me avisando que eu não posso usar esse nome interface como identificador de variável. Mas, Léo, o interface não é ainda uma keyword do JavaScript, não, mas é uma palavra reservada para uso futuro. As próximas padronizações do JavaScript vão ter essa palavra interface. E aí, quando eu ponho no modo restrito, ele já bloqueia palavras que já estão marcadas que serão usadas no futuro. Então, você não pode usar isso aqui, não. Aí eu vou lá e coloco um outro nome qualquer. Aí ele vai passar daqui e agora ele vai pegar o meu tipo, ó. Ó, a variável aprende JavaScript não foi definida, tá vendo? Então, aí eu vou vir aqui e falar, por que não foi? Porque é já aprender JavaScript, ó. E agora sim, ele vem cá e coloca que eu vou aprender JavaScript. Então, o modo restrito vai servir para a gente evitar alguns errozinhos que poderia acontecer. Então, eu vou aconselhar vocês a estar sempre usando, sempre programando no modo restrito, ok? No modo estrito. Beleza? Muito bem. A ideia é evitar erros silenciosos, né? Como eu já expliquei para vocês aqui, coisinha que passaria despercebido. E uma última coisa que eu quero abordar na aula de hoje aqui só a correção do código que nós já fizemos lá ao vivo, né? Ao vivo, assim, eu joguei lá no script lá para vocês verem direto lá. Tá só explicando aqui, se você quiser, depois vai pausando. Lembre-se sempre de estar refazendo esses códigos. E por último, nós vamos falar agora do try-catch, que é uma forma de você tratar erro. Eu falei, mas quando eu coloquei o use strict lá, já não resolveu isso, ele está dando erro. Mas ele está dando erro, mas não está tratando o erro, né? Olha o que está acontecendo aqui. Está estourando o erro, ó. É um erro que não foi pego, tá vendo? Tem um uncount. Ninguém deu um count nesse erro, ninguém pegou esse erro foi jogado ali e ninguém pegou esse erro. Vendo? Estourou, foi como se aqueles programas executam uma operação legal e será fechado. Os programadores de Windows já viram isso com certeza. Então, ele não foi tratado esse erro. E se eu quiser, eu posso tratar esse erro. Como que eu trato esse erro? Com try-catch. Eu pego try-catch e finally, né? A ideia eu pego um código que pode eventualmente dar erro,
coloco ele dentro do bloco try, o JavaScript vai tentar executar aquele código. Se tudo der certo, beleza, ele executou. Se der algum erro dentro daquele código try, ele lança a exceção, ele lança aquela exceção, vai para o catch, eu pego aquela exceção no catch e me recupero daquele erro. Trato aquele erro da forma como for possível, né? E não dá aquele erro lá no nosso console. E por último, eu uso o Filer, que é o que eu devo fazer sempre, independente se rodou o try ou rodou o catch. O try catch é como se fosse o if else. Se ele rodou o try inteiro, ele nunca entrou no catch. Se ele entrou no catch, é porque ele não passou pelo try inteiro, né? Então, ou um ou outro. E o file é aquele código que eu quero sempre ser executado. Independente de você ter feito o try todo, de você ter feito um pedaço do try e ido para o catch, eu quero que você faça esse pedaço de código. Aí eu coloco no Filer, né? Também é possível você criar o seu próprio erro personalizado e lançar esse erro com um throw. Você pode, se acontecer uma situação tal, trate como exceção e lance o erro, né? Aqui temos um exemplozinho, ó. Vamos ver esse exemplozinho direto lá no nosso browser, em vez de a gente acompanhar pelos slides, ó, vamos ver por aqui. Eu tenho aqui uma variável idade, tenho aqui um ano de nascimento, ok? Vamos começar com essa primeira aqui, um exemplozinho mais simples. Então, eu tenho aqui a nossa variávelzinha idade. Opa! Temos aqui a nossa variávelzinha idade. Temos aqui a variável ano de nascimento. A idade vai ser 2025, que é o ano atual, né? Menos o ano de nascimento. Aí eu escrevi errado, tá vendo? Escrevi ano nascimento. Tá vendo? E aí mandei o console.log e imprimi o resultado. Aqui, como eu tenho um tipo, tem um erro de digitação, se eu não tivesse o try catch e o finally, ó, vamos tirar o try catch e o finally, vamos tirar tudo aqui, tá? Vamos tirar tudo, vamos salvar. Ah lá, ele lançou um erro não tratado, tá vendo? Meu código parou naquela linha. Meu código não terminou de executar, meu código estourou, executou uma operação legal, parou ali. Não quero que isso aconteça. Então, eu quero que o meu código se recupere desse erro. Então, eu vim aqui, mandei ele tentar fazer isso. Se ele conseguisse, ele teria impresso aqui a minha idade. Se ele não conseguir, ele vem aqui para o erro. Vem aqui para o catch. No catch, eu vou lá e imprimo qual foi a mensagem de erro que ele deu. Depois, independente de ter feito try ou catch, ele vem aqui e imprime o file, independente da sua idade, comemora seu aniversário. No nosso caso aqui, quando ele tentou fazer a conta com o ano de nascimento, deu um erro. Então, ele foi lá e foi para o catch, ó, imprimiu, ocorreu um erro. Aí, ele descreveu o erro, ó, com o erro message. Ano de nascimento não está definido. E depois disso, imprimiu, independente da idade, comemora seu aniversário. Tá vendo? Porque está no final. Se eu escrevesse errar certinho o ano de nascimento aqui, ó, ele ia imprimir a minha idade. Ó, não porque resultado não existe, né? É idade. Vamos imprimir a idade aqui, ó. Imprimiu a sua idade, 44, independente da idade, comemora seu aniversário. Ele fez o try todo, não houve nenhum erro, e depois ele foi lá e imprimiu o final. Então, o try catch, ele vai tentar fazer o que está no try. Se tiver algum erro, ele vai pular para o catch. No catch, vai tratar o erro ali do jeito que você conseguiu tratar, e o file sempre vai ser executado. Tranquilo? E agora, para a gente encerrar, essa aula já ficou um pouco grande, mas vocês vão escutar tudo no e-mail que eu sei, então acho que isso não é tanto problema. No próximo exemplo, eu quero aqui lançar o meu próprio erro. Então, por exemplo, eu crio aqui um divisor, um dividendo, e eu faço, se o dividendo for igual a zero, ó, aí eu vou e lanço um erro personalizado, tá vendo? Divisão por zero não é permitido. Ele vem aqui no cat e vou lá no cat e só imprimo aqui a minha mensagenzinha de erro, ó, divisão por zero. Não é permitido. Então, eu posso personalizar o meu erro. Eu posso ir lá e tratar as próprias exceções do meu código, lançar as exceções. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com orientação a objeto, com classes, né? A gente vai usar bastante isso. Por hoje, basta a gente saber que você vai usar try-catch e que você pode lançar as suas próprias exceções personalizadas, ou você pode pegar as exceções que vêm ali do próprio JavaScript. Tranquilo? Se você tiver em outras linguagens que usa try-catch, acho que provavelmente você passou por um C++ ou por um Java e provavelmente já viu try-catch, não vai ser nada novo. Bom, pessoal, para a aula de hoje é só isso, só não, que a aula ficou bem grandinha. Como eu disse, nós estamos assim, aprendendo JavaScript e não a programar. Então, eu passei bem rapidinho por muita coisa, mas a ideia é que você agora vai assimilando, vai fazendo os exercícios, você vai estar
trabalhando ali aos pouquinhos e você já sabe outras linguagens, então você vai pegar isso muito mais fácil, ok? Se precisar de qualquer coisa, não deixe de entrar em contato comigo, me escreva, me mande seu e-mail, me manda um oi qualquer lá pelo cigarro, se você é meu aluno, se você não é, tem que ser por e-mail mesmo, ok? Muito obrigado a todos, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, se ficou, entre em contato comigo, não deixe a dúvida perdurar, não deixe acumular dúvida. Se ficou com alguma dúvida nessa introdução que nós fizemos na linguagem JavaScript aqui, entre em contato, vamos esclarecer para você poder dar continuidade nas aulas. Hoje nós fizemos um apanhado da sintaxe básica do JavaScript, depois nós vamos continuar vendo alguns recursinhos mais avançados, ok? Muito obrigado a todos, nos vemos na nossa próxima aula.